Mais uma grande apreensão. A Venezuela sofreu um novo blackout. O ministro Ricardo Lewandowski. Olha, depois da polêmica gerada pelas críticas do presidente Jair Bolsonaro. Hoje eu falo de Washington, capital dos Estados Unidos. E a melhor análise, com um time de comentaristas que não deixa passar um detalhe. O governo vem estimulando a concorrência através da... Se o presidente não fosse o pai de Eduardo Bolsonaro, ele seria cogitado para ocupar a principal embaixada do país no exterior? A quebra do sigilo bancário, que muita gente já está comentando como se fosse algo que pudesse acontecer sem autorização judicial. Repetindo, nenhuma transcrição de conversas atribuídas a Sérgio Moro. Governos são eleitos de maneira democrática e é lícito e legítimo. Eu acho que o Brasil fica com essa conversa, é muita lei e pouca vergonha. Mas escuta, vamos deixar claro aqui. Na Jovem Pan, você ouve e entende a notícia com um time imbatível de comentaristas. Você pode ser avisado todas as vezes em que o seu jornal ou programa favorito da Jovem Pan começar a ser transmitido pelo YouTube. É muito fácil. Basta pesquisar pelo canal Jovem Pan News na barra de buscas do YouTube. Entre na página e clique no botão inscrever-se no canto superior direito. Na sequência, clique no ícone do sininho. Pronto! Você vai ser avisado toda vez que uma nova transmissão começar e vai ficar ainda mais perto da Jovem Pan. Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan. Jovem Pan São Paulo, AM ZYK 521, 620 kHz, FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz e mais 80 afiliadas em todo o país. Você também pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo para iOS, Android e Windows Phone. Ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Jovem Pan. 3 em 1. 3 em 1. 3 olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. 3 em 1. Aqui na Jovem Pan. 5h01, 5:01 aqui na Jovem Pan, rádio que virou TV. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. Estamos no ar com 3 em 1 em AM, FM, Rede Jovem Pan News e também por imagens na internet para você que nos acompanha pelo YouTube, pelo Facebook e pelo streaming do nosso site. Vera Magalhães, um dia já agitado. Tudo bem, Vera? Boa tarde para você. Tudo bem, Thiago? Super noticioso. Boa tarde para você, para quem nos ouve e nos assiste e para o nosso novo time de comentaristas. É isso, Josias de Souza, direto de Brasília. Salve, Josias. Boa tarde. Salve, Thiago. Boa tarde. Você deve ter um colchonete aí, né, Thiago? A gente se encontra aí de manhã, agora de tarde. Estou suspeitando que você tem um colchonete aí. É verdade, é um quarto inteiro, viu? É uma sala de estado maior aqui. É isso aí. Meu caro Rodrigo Constantino também conosco aqui no 13 em 1. Tudo bem, Constantino? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde a todos, um dia agitado e eu tenho certeza que se o Thiago tem um quarto lá na Jovem Pan não é tão confortável como o de Lula em Curitiba. É verdade, olha, nos assuntos de hoje aqui do 3 em 1, nesse momento a Câmara vota os destaques da reforma da Previdência depois da aprovação em segundo turno na noite de ontem. Após decisão da juíza Carolina Lebos, a 12ª Vara de Curitiba, Lula será transferido para a penitenciária de Tremembé, aqui em São Paulo. O 3 em 1 também destaca que o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, sofreu mais uma derrota na discussão do pacote anticrime na Câmara dos Deputados. Esses são alguns dos destaques do 3 em 1, que está pronto para decolar, está entrando no ar agora. Mas antes, nós queremos saber a sua opinião. O que você achou da decisão da juíza Carolina Lebos de transferir o ex-presidente Lula para São Paulo? Você pode mandar o seu vídeo, grave seu vídeo na horizontal para o nosso WhatsApp 931170600
0620, 93117-0620. Você também pode participar do programa usando a hashtag 3 em 1 e não se esqueça de se inscrever nos nossos canais Jovem Pan News. O 3 em 1 está começando agora. 3 em 1. Olha, o primeiro destaque é a reforma da Previdência. Hoje, um dia em que os parlamentares estão analisando o que se altera, o que não se altera na reforma, já que a Câmara aprovou na madrugada desta quarta-feira o texto base da reforma da Previdência em segundo turno por 370 votos a 124. Ainda falta essa análise justamente dos destaques para que a PEC siga para o Senado. Vera Magalhães, e o clima na Câmara nesse momento, Vera? O clima é razoavelmente tranquilo, Tiago. Essas votações são sempre agitadas, tem ali muita gente falando, pedindo palavra aqui, pela ordem, aqui e acolá, mas o trâmite todo caminha para que a reforma seja aprovada sem grandes sobressaltos. Que esses 8 destaques sejam derrubados e ela siga para o Senado como saiu do primeiro turno, com a economia estimada aí em algo como 930 bilhões de reais, o que é algo muito consistente, muito robusto, acima das expectativas iniciais, tanto de parlamentares como do próprio mercado. O mercado sempre ouvi de economistas-chefes de banco, de operadores de mesa, de holders aí do mercado, que algo em torno de 800 bilhões já estaria ótimo, já daria uma boa sinalização para afrouxar ali os problemas fiscais do país, e que já daria uma boa sinalização para os investidores, para que retomassem a confiança no país. Então, acho que se cumpre bem esse ciclo da Câmara. Tem alguns ajustes que deveriam ter sido feitos. Eu acho que essa questão da pensão por morte e o valor inferior a um salário mínimo é algo que deveria ter sido ajustado no momento adequado. Acho um erro, acho algo que não condiz com o espírito geral que se vendeu para a reforma, que é o de combater privilégios e altos salários, altas aposentadorias, você não assegurar que um pensionista, em caso de morte do seu cônjuge, tenha assegurado, e ele não tenha renda, tenha assegurado ao menos um salário mínimo. Então, acho que tem aí pequenas distorções que podem ser corrigidas depois por lei ou por algum outro ajuste na proposta, mesmo no Senado, já que ela provavelmente terá de voltar à Câmara, não é? Ninguém acha que o Senado não vai mexer em nada também na proposta. Mas eu acho, em geral, a reforma se cumpre bem. Uma pena que estados e municípios tenham sido suprimidos da reforma. Isso daria uma racionalidade maior aos sistemas previdenciários estaduais, permitiria que governadores e prefeitos equacionassem a sua situação fiscal, que é alarmante hoje. Estados estão quebrados, não tem mais dinheiro para pagar folha de pagamento, não tem dinheiro para pagar os aposentados. Os próprios sistemas complementares de previdência em alguns estados estão sendo usados para pagar a aposentadoria. Então você tem uma situação aí muito complicada do ponto de vista fiscal. Isso daria racionalidade, faria com que estados precisassem recorrer menos a pedidos de renegociação, a pedidos de acolhida ali no governo federal. E isso não foi feito. Vai ter a PEC paralela no Senado? Provavelmente. Ela vai andar? Aí já não se sabe, porque agora criou um mal-estar no governo federal com essa ideia, porque o governo federal, num primeiro momento, mandou os estados e municípios dentro da reforma, eles foram retirados e agora existe uma certa má vontade com a ideia de que eles voltem por meio dessa PEC paralela. A gente vai precisar ver como isso vai andar no Senado. Eu tenho outras coisas para falar sobre day after e pauta, mas vou passar a bola aí para os nossos companheiros e volto a falar depois. Josias de Souza, a bola está com você. Acho que a Vera fez um ótimo resumo. As pessoas já estão meio de saco cheio, né, desse assunto. Você nota que as próprias lideranças na Câmara já estão também meio de saco cheio, o que é bom, porque já deviam ter discutido isso na semana passada, mas no Congresso o prazo de volta do recesso é sempre elástico e eles retardaram a chegada para essa semana, mas ali tem-se a impressão de que os deputados estão com essa batata já queimando na mão e com ansiedade para enviar esse assunto para o Senado. Falei com algumas lideranças agora de tarde, há uma impressão inclusive de que a própria oposição já se deu conta de que o número da bancada do bloco favorável à reforma é tão impressionantemente potente. Foi aprovado ontem o texto principal com 370 votos, né? Quase os mesmos 379
da votação do primeiro turno. Então, esse número é tão impressionantemente potente que a oposição já se deu conta de que não deve ter muita chance ali de aprovar nenhum dos 8 destaques que apresentou. Então, esse assunto deve ir para o Senado e a perspectiva é de que no Senado sejam devolvidos para o corpo da reforma os estados e municípios. É uma decisão sábia fazer isso por meio de uma PEC, proposta de emenda constitucional, paralela, porque isso permite que o texto principal, já aprovado na Câmara, seja promulgado sem que os deputados tenham que se manifestar novamente sobre tudo o que já votaram. O risco de ter um retrocesso é sempre grande, né? Sobretudo num governo como o de Bolsonaro, que cria crises do nada. De repente tem uma crise aí, os deputados resolvem se vingar do presidente e decidem ali mudar alguma coisa. Então é uma boa providência assegurar que já tudo que foi aprovado na Câmara seja mantido pelo Senado, vai numa proposta paralela ao que precisa ser alterado, sobretudo essa questão de estados e municípios, porque nós estamos aprovando agora na Câmara uma reforma da Previdência que é um meio saci-pererê ali, né? Uma reforma de uma perna só, a perna dos estados e municípios, cujo déficit previdenciário ronda aí a casa dos 100 bilhões de reais, está ficando para trás, e isso evidentemente vai bater em algum momento no bolso do contribuinte brasileiro, porque esses estados quebrados vão para o Tesouro, vão fazer fila na porta do cofre do Tesouro Nacional. Então esse assunto vai ter que ser resolvido. A minha sensação é de que os senadores já se convenceram disso, mas os deputados não. Então não é certo que os deputados, depois que receberem a mudança que será feita provavelmente no Senado, não é certo que os deputados aprovem. Está se tentando uma fórmula que é a de aprovar nesta emenda que será feita ali na PEC paralela do Senado, uma fórmula que permita aos governadores fazer a opção de aderir à reforma aprovada em âmbito federal, e para fazer isso eles terão que submeter a decisão aos legislativos locais, por maioria provavelmente simples. O Senado fará esse favor aos governadores. Isso é uma forma de imprimir na reforma da Previdência as digitais dos deputados estaduais. Isso facilitaria a decisão dos deputados federais que receiam aprovar a reforma aqui, depois lá nos estados, os deputados estaduais lavam as mãos e se aproveitam eleitoralmente sem o desgaste de ter aprovado a reforma. Eu acho que essa questão é toda muito subjetiva, porque hoje já não é tão claro que aprovar a reforma da Previdência significa um desgaste junto ao eleitorado. Mas, de todo modo, é o que se está imaginando para que isso seja aprovado também na Câmara. Espera-se que, a essa altura, os parlamentares tenham juízo. Eu passo a palavra para o Rodrigo Constantino, mas só atualizando, viu, Constantino? Dos 8 destaques, 2 já foram rejeitados. Um deles era do PCdoB, sobre a pensão por morte, e um destaque do PT, sobre contagem do tempo de contribuição para a Previdência. Então, esses 2 destaques já foram rejeitados. Rodrigo Constantino. Isso aí. Acho que a reforma está ganha, né? Essa vitória do Brasil já veio e com um número expressivo. Esses destaques, alguns podem ter realmente algum sentido de debate, mas muito do que a oposição quer ali é realmente obstruir, atrasar. 7 são da oposição, 1, na verdade, é do Partido Novo. Tudo indicava que isso ia ser resolvido hoje mesmo, talvez mais tarde e hoje mesmo. Conversei ainda agora com um deputado que está lá e ele me disse que isso já mudou um pouco por causa do esvaziamento, principalmente decorrido aí da questão da transferência do Lula, que será a nossa pauta. Então, da decisão, né, de transferir o ex-presidente Lula. Então, isso já gerou um esvaziamento ali no plenário e ele acredita, esse deputado com quem eu conversei, que não deve ser resolvido hoje a questão dos destaques. Vamos ver. Mas se não for hoje, amanhã, a reforma vai ser mandada para o Senado e aí vem uma nova etapa. Concordo com o que disse o Josias e Vera. O único receio que eu tenho, a reforma é boa, a reforma que foi aprovada em 2 turnos na Câmara, ao que tudo indica, sem esses destaques, é uma reforma muito boa, parruda, sólida. O meu receio é que o Senado queira, de alguma forma, tirar aquela imagem que existe uma disputa ali, né, de não ser apenas carimbador das decisões da Câmara. E aí resolver mexer em alguma coisa mais por questão de ego ou vaidade do que qualquer coisa, pode realmente atrasar o processo. E o Josias colocou muito bem, as pessoas já não aguentam mais, né? Foi uma campanha muito intensa, a população brasileira entendeu a importância, a Jovem Pan
teve muito mérito nisso. Não virou uma coisa impopular, inclusive essa segunda votação após recesso mostra que os deputados tiveram como sentir o pulso da população local, né, da sua base eleitoral, e isso não foi uma decisão impopular. O que nos remete à questão dos estados e municípios. Mais de 100 bilhões de déficit é sempre um perigo, porque no Brasil o federalismo existe só da boca para fora. Na hora que os governos estaduais e municipais ficam sem recursos, eles vão passar o chapéu na União, e a União acaba sempre bancando a conta, né? E isso é muito ruim. Só que aí tem que ser feita a justiça. Os governadores, principalmente do Nordeste, são os principais responsáveis por isso, porque não fizeram o trabalho necessário para incluir os estados e municípios, porque queriam o bônus da aprovação da reforma, porque sabem que as contas não fecham e não vão ter recurso para pagar salário, mas não queriam o ônus na cabeça deles, que seria essa impopularidade da reforma, principalmente diante mais ali da máquina, né? Principalmente em relação aos funcionários públicos, aos mais privilegiados, que são os principais perdedores, entre aspas, com a reforma. Eu boto entre aspas porque todos saem ganhando, no fundo, com uma reforma que torna o país e as contas públicas mais sustentáveis. Agora, claro que colocando ali na calculadora, esses que ganhavam mais, principalmente servidores do Estado, em todas as suas esferas, saem mais prejudicados. Eles têm que pagar mais em relação aos mais pobres, né, do ajuste. Agora, vamos ver como é que vai andar no Senado essa questão da PEC paralela. É a solução encontrada para poder ainda salvar essa questão dos estados e municípios. Eu gostaria de compartilhar com o nosso ouvinte telespectador um pouco mais de otimismo em relação a isso, mas eu confesso estar bastante cético. Ô Vera, ainda falando sobre a reforma da Previdência, hoje cedo no Jornal da Manhã, você fez contato com o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, e ele deu algumas declarações que são importantes. Por exemplo, eu acho que daqui a 30 anos, ou pelo menos pelos próximos 30 anos, não é necessário, pelo menos o governo federal, voltar a esse assunto da reforma da Previdência. Mas ele diz que uma nova proposta do regime de capitalização mais clara e explicada deve ser enviada em breve ao Congresso Nacional. Não é tanto assim, a gente vai continuar falando de Previdência por muito tempo ainda, né? Eu acho que ele foi bastante otimista, né? Principalmente porque as idades mínimas para aposentadoria fixadas, elas foram bastante lenientes, por assim dizer. Outros países têm regras ainda mais estritas. Da mesma maneira, ao se mexer na questão do regime próprio dos servidores públicos, o governo também não foi absolutamente draconiano, fez uma transição bem suave, criou aí regras, né, que não são tão drásticas e principalmente poupou algumas categorias que, a meu ver, não precisavam ter sido poupadas. Mesmo essa distinção de umidade entre homens e mulheres é algo que você pode discutir no mundo de hoje. Então, a reforma ela é importante porque ela tira esse passivo enorme da frente, ela permite aí que aos poucos você consiga dar alguma racionalidade fiscal para o Brasil, etc. Mas ela não é uma reforma muito drástica. Eu acho que a seguir aí a curva, principalmente de idade da população brasileira, vai ser necessária outra mexida mais adiante, principalmente se não se corrigir a questão de estados e municípios, e principalmente se a proposta das Forças Armadas ficar dormitando lá nos escaninhos da Câmara, que é como ela está atualmente, né? Ainda tem que resolver isso, porque as Forças Armadas foram enviadas num projeto separado, porque elas, a rigor militar, não se aposenta, ele vai para a reserva, tem seu próprio regime ali funcional e de aposentadoria, entre aspas, mas esta proposta de lei andou muito devagar até aqui. Então tem ainda assim vários ajustes a serem feitos na Previdência. Acho que o ministro usou de um certo ufanismo, ele estava muito animado ali, estava bem entusiasmado, então eu acho que se acredita isso, tudo bem, é narrativa, é do jogo, cabe a gente só mostrar os dados para que não fique aí algo tão ufanista dessa maneira. Acho que agora no Senado tem uma questão que pode atrapalhar, o Rodrigo falou aí agora há pouco, como fatos exógenos podem atrapalhar processos que aparentemente estão bem encaminhados, né? Tudo caminhava para se votar. Hoje teve aí um tsunami político e a coisa desandou um pouco. Você mandar para o Senado, ao mesmo tempo, para que senadores discutam
algo como a reforma da Previdência, com todas essas imbricações que tem e as suas peculiaridades, e a indicação do filho do presidente da República para a embaixada em Washington, não é uma concomitância simples de resolver. Isso encarece o preço da reforma, tenho falado disso nos últimos dias, aí, nas últimas semanas, e coloca um fator de dubiedade na pauta que não interessa a nenhuma delas. Não interessa nem a reforma e nem facilita a indicação do Eduardo Bolsonaro. Vamos ver como vai se dar essa dinâmica, como o Davi Alcolumbre vai equilibrar esses pratos. Mas não é algo simples, hein, Josias? Você, com a sua experiência aí de Brasília, o que você me diz dessa pauta carregada que o Senado vai encarar daqui para frente? Não é nem um pouco simples. Você está coberta de razão. Esse ruído que o Bolsonaro introduziu em cena com a indicação do filho dele para a embaixada em Washington é um ruído desnecessário, né? Não precisava. Mas o presidente, ele gosta de atirar contra o próprio pé. E o Constantino também mencionou os riscos que estão embutidos nessa votação do Senado, com toda a razão. Se a gente conseguir superar todos esses obstáculos, espero que consigamos, ainda vamos ter que... você tem razão quando diz que o ministro foi super otimista. Eu acho que em menos de 10 anos nós vamos estar discutindo de novo a reforma da Previdência. E vencida essa fase atual, aprovando-se a reforma na Câmara e no Senado, nós não vamos estar diante de algo como o governo chama de nova Previdência. Nós temos uma velha Previdência reformada. Está corrigindo um buraco que tem ali e só uma parte do buraco, que é a parte da União. Falta estados e municípios, espera-se que resolvam agora. O ideal num sistema liberal para o qual parece que nós caminhamos seria que, de fato, fosse aprovado alguma coisa parecida com um sistema de capitalização. Não se sabe se capitalização pura ou híbrida, porque num país desigual como o Brasil, talvez o Estado ainda tenha que prover aposentadorias ou assegurar que a classe menos favorecida tenha um mínimo ali, um salário mínimo de aposentadoria, mas o ideal é que você tenha um modelo em que o sujeito vai ter a sua aposentadoria no sistema convencional e se ele quiser um vencimento, um provento, uma pensão mais gorda, ele vai contribuir, vai tirar do bolso e recolher para que depois, no futuro, ele tenha direito a uma pensão maior. Isso é o ideal. Mas o governo tentou já ensaiar um início de discussão agora, não foi possível, porque isso introduziria mais ruído num processo que já foi conturbado. O Paulo Guedes enxergou isso, retirou a capitalização de cena e diz que vai voltar agora no segundo semestre. Eu tenho muita dúvida, porque o Congresso começa a virar uma chave ali por setembro, outubro, os parlamentares começam a pensar já no ano que vem, que é um ano eleitoral, ano de eleição municipal. Então eu não tenho certeza se o governo conseguirá reintroduzir esse tema da capitalização. Seria ideal, mas não sei se vai conseguir não. E para fechar o assunto reforma da Previdência, Rodrigo Constantino. Diga, Constantino. Bom, acabei de conversar com o deputado que eu falava antes e ele disse que voltou ao normal a situação, quórum acima de 500. Vamos ver, então, se hoje já derrubam todos esses destaques. Em relação à entrevista com o ministro Onyx, eu participei também dela e concordo 100% com a Vera. Um extremo otimismo, né? Que ele exalou ali. O Josias já falou ali de 10 anos. Bom, especialistas do próprio Senado, da parte econômica, como o Felipe Salto, por exemplo, já estimaram de 5 a 10 anos uma nova rodada de reformas necessárias para ajustar, adequar a Previdência. Porque, como muito bem lembrou Josias, é uma reforma em cima do mesmo modelo, não há uma mudança de modelo. O ideal seria a capitalização. O Onyx, na mesma entrevista, falou que vai tentar ir por esse caminho, também acho muito otimismo. Acho que uma vez que ficou fora da primeira rodada, dificilmente vai retornar agora, não vai ter muito clima, o que é uma pena. O sistema de capitalização não só é o mais sustentável e eficiente, como mostra o Chile, que virou um estudo de casos, como é o mais justo. Cada um poupa de acordo com aquilo que vai receber e tem uma coisa ali ligada, um elo, né? A sua poupança, a sua aposentadoria está atrelada àquilo que você efetivamente poupou, do ponto de vista individual. Aqueles que, por acaso, não tiverem condições, ficarem para trás, para isso existe assistência social. Então é muito importante separar as duas coisas. É por isso que o nosso modelo é meio um modelo de pirâmide, de repartição, onde as contas não fecham e quando a demografia vai jogando contra, acontece isso aí. Esses rombos de 300, 400 bilhões por ano, que são insustentáveis. Então é bom sinal
que a reforma tenha sido aprovada dessa forma. Empurramos com a barriga, digamos assim, né? Ganhamos tempo, mas sem dúvida alguma vamos ter que voltar em algum momento, não tão à frente, não na próxima geração, como acredita o ministro Onyx, mas nos próximos anos vamos ter que voltar a debater de forma mais estrutural esse modelo. São 5 horas e 23 minutos. Você continua participando aqui do 3 em 1. Grave o seu vídeo e responda a seguinte pergunta: o que você achou da decisão da Justiça de transferência do ex-presidente Lula para São Paulo? E daqui a pouco a gente vai falar sobre esse assunto. O nosso WhatsApp sempre aberto para você, 931170620. Olha, um outro assunto, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que deve indicar o futuro procurador-geral da República até a próxima segunda-feira, dia 12. Ele citou o nome, Vera, do subprocurador Augusto Aras e da própria Raquel Dodge, atualmente no cargo, mas afirmou que todo mundo está no radar. O mandato de Raquel Dodge termina no dia 17 de setembro e o Ministério Público Federal já enviou a lista tríplice. E a gente não sabe, a casa de apostas está aberta. Será que ele desrespeita a lista tríplice? Será que ele reconduz a procuradora Raquel Dodge? O que diz a sua bola de cristal, Vera Magalhães? Bola de cristal está quebrada, mas o que eu tenho apurado aí, Thiago, é que essa lista já é praticamente letra morta, né? Ele deve se ater a esses dois nomes que estão no topo da lista da Bolsa de Apostas. O subprocurador Augusto Aras, que é alguém das antigas do Ministério Público, não é de nenhuma patotinha interna. Internamente ele é muito uma espécie de uma estrela solitária ali, não joga nem no grupo do Janot, que é o grupo que mandou na Procuradoria ao longo das últimas décadas, né? É um grupo que eles chamam os tuiuius do Ministério Público. Ele fez sucessivamente vários procuradores, todos desde Cláudio Fonteles, então Cláudio Fonteles, Antônio Fernando, o próprio Gurgel, depois o Janot, todos eles vinham dessa mesma linhagem, desse mesmo grupo, e era assim, passavam na lista tríplice e eram conduzidos. A indicação da Raquel Dodge quebrou essa sequência dos tuiuius. Ela não era desse grupo, era de uma outra ala, mas também muito articulada internamente no Ministério Público, e o Michel Temer escolheu a segunda da lista, escolheu a Raquel Dodge, quebrando essa sequência. O Vladimir Aras não, Vladimir Aras é o primo dele. Augusto Aras é um Lone Star Ranger ali, ele não está em nenhum desses dois grupos. Por que ele chamou a atenção do Jair Bolsonaro? Porque ele é alguém que defende um Ministério Público mais discreto, que o Ministério Público não tenha toda essa espetacularização dos últimos anos, que se atenha à lei, que seja menos corporativo. Então é alguém de viés conservador e assim foi vendido para o Bolsonaro. Raquel Dodge, quais são os seus atributos hoje? O fato dela ter o apoio de ministros do Supremo, que deixaria o presidente confortável para reconduzi-la e para dizer que não causou nenhuma mudança, que não quis interferir no Ministério Público, é algo que para o seu discurso seria favorável. Nos dois casos vai haver reação interna. Por quê? Porque a lista vai ter sido desrespeitada, a Raquel Dodge não vai ter se submetido à lista para ser reconduzida, e o Aras é alguém que não conta com muita simpatia da corporação. E o presidente Jair Bolsonaro não tem obrigação de escolher a lista tríplice enviada a ele. Agora são 5h26 aqui no 3 em 1. Você pode participar gravando seu vídeo, 931170620. Grave o seu vídeo falando justamente sobre o assunto que a gente abre agora. Mais um assunto aqui no 3 em 1. Uma decisão que pegou talvez muita gente de surpresa após a decisão da juíza Carolina Lebos, da 12ª Vara de Curitiba. Lula será transferido para a penitenciária de Tremembé 2, aqui em São Paulo. Ele está preso desde 7 de abril de 2018, na sede da Polícia Federal no Paraná, após ser condenado pelo caso do apartamento no Guarujá. E de acordo com o juiz coordenador e corregedor do DECRIM, o petista vai para Tremembé. Juiz Paulo Eduardo Almeida Sorce, ele que deu essa informação. No entanto, o presidente do Instituto Lula, Paulo Okamoto, afirmou que a defesa do ex-presidente vai tomar medidas para evitar que ele seja transferido para um presídio comum. A penitenciária de Tremembé é conhecida por ter detentos famosos como Alexandre Nardoni, condenado por matar a filha Isabela, Christian Cravinhos, um dos responsáveis pela morte da família Richthofen, e Misael Bispo, assassino da advogada Mércia Nakashima. Eu começo com o nosso Josias de Souza. Diga, Josias.
Sabe, Tiago, que eu tenho a impressão de que essa decisão da juíza de Curitiba é uma decisão correta, passava da hora de transferir o Lula para de uma sala especial para uma cela convencional, mas ela chega na hora errada, porque nesse momento está se discutindo se o Lula vai migrar do sistema do regime fechado para o regime semiaberto por conta de uma progressão normal da pena, já que o STJ reduziu a pena dele para 8 anos e alguma coisa. E, simultaneamente, está se discutindo no Supremo a suspeição do Lula na segunda turma do Supremo. Então, nesse momento, depois que o Lula já passou 1 ano e 4 meses em cana lá em Curitiba, eu acho que a Polícia Federal não deveria ter pedido a transferência dele e a juíza talvez não devesse ter autorizado nesse momento, porque há uma segunda condenação já imposta ao Lula, e no caso do sítio de Atibaia, ele está preso por conta do triplex do Guarujá. Há uma segunda condenação no caso do sítio, ele já recorreu, a defesa de Lula já recorreu ao TRF4 e o TRF está para julgar isso. Então o ideal seria, a meu juízo, esperar esse julgamento. Muito provavelmente o TRF deve confirmar a segunda condenação do Lula e aí ele teria uma cana mais longeva, um período mais alongado na cadeia. Aí sim a Polícia Federal justificaria o pedido de transferência, alegando que não dá mais para ficar no prédio da superintendência, que é hora de transferir para uma prisão comum. Eu acho que essas oportunidades sempre nos dão a chance de discutir esse privilégio da prisão especial. O Sérgio Moro trancou o Lula numa sala, entre aspas, reservada da Polícia Federal, e ele atribuiu esse privilégio à dignidade do cargo que o preso ocupou. Outro juiz lá de Minas Gerais, Luiz Carlos Rezende, também enviou o tucano Eduardo Azeredo para uma sala de Estado Maior. Por quê? Segundo o juiz lá mineiro, as penitenciárias de Minas Gerais, alegou ele, entre aspas, passam por problemas de toda sorte. Então não era razoável que se enviasse o Azeredo, entre aspas, personagem de inegável status, um ex-governador de estado, para uma cela de comum, num presídio convencional. No Brasil, os criminosos são tratados conforme o status social, o que é deplorável. Às vezes se considera também a graduação profissional do preso para estabelecer as condições da prisão. Um político poderoso, qualquer cidadão com canudo universitário, médico, advogado, jornalista, mata uma pessoa, rouba dinheiro público e vai para uma prisão especial. Um jovem da periferia flagrado com uma pequena quantidade de maconha é enfiado numa cela superlotada, vira mão de obra para as facções criminosas e ninguém reclama. Agora mesmo foram mortos lá mais de 50 pessoas num presídio de Altamira, no Pará, e não houve essa comoção toda. Agora 60 parlamentares foram ao Supremo, porque determinou-se a transferência do Lula para um presídio convencional. Estão lá os parlamentares pressionando o Supremo para impedir essa transferência. Eu acho que um ex-presidente, um ex-governador que se beneficiam de dinheiro roubado do povo, não podem ter acomodações com banheiro privativo, TV individual, tem que enfrentar mesmo a cana, tem que assegurar a integridade física, a segurança, tudo muito bem, mas vai para uma cadeia convencional. Rodrigo Constantino. Isso aí, demorou demais, o timing pode ser discutido, mas demorou demais. A Polícia Federal já tinha gasto quase 5 milhões de reais só para manter o Lula lá naquele spa, né? Mais do que o valor de mercado do triplex e do sítio junto. Então, é um absurdo isso, né? O ex-presidente Lula, certa vez, se referiu a Sarney como uma pessoa que não era comum. E isso mostra a mentalidade dessa turma. Eles são a casta de privilegiados que olha para o resto do povo, apesar de toda a retórica de igualdade e tudo mais que a esquerda tem, eles olham com certo desprezo, eles estão acima. Ele não pode pagar da mesma forma que o cidadão comum. Não existe igualdade de todos perante a lei na mentalidade dessa turma, né? Então, veja, Lula ter sido presidente é um agravante, né? Ele não tem nada que ter esse tipo de privilégio e na hora que esses políticos poderosos começarem a ir pagar as suas punições em prisão comum junto com os outros, talvez aí comece a ter um pouco mais de dignidade para todos os presos nas prisões. Talvez aí eles comecem a defender, por exemplo, construir mais prisão, em vez de ficar com essa retórica sensacionalista de que o Brasil prende demais e não precisa de mais prisão nem coisa alguma. Não, o preso está lá, cometeu um crime, tem que ser julgado pelo crime que cometeu e pagar por ele.
não tem essa de privilégio. Então, agora, de novo, né, fica evidente já que não é um cidadão comum. A quantidade de vezes que o STF, super atarefado, parou para decidir coisas imediatamente sobre Lula, não está no gibi, né? Quer dizer, hoje mesmo o presidente do STF, Dias Toffoli, já falou que vai dar uma decisão célere, provavelmente ainda hoje, né? Provocado pela turma Rodrigo, do Lula. Mais do que isso, eles já estão lá reunidos. O Supremo, o Toffoli levou para o plenário. Então, o plenário agora reunido no Supremo para discutir a questão do Lula. O STF vai virar STL, Supremo Tribunal do Lula. Porque tudo que entra do Lula é decidido pronta e rapidamente. Isso é absurdo, né? Exatamente esse é meu ponto. Quer dizer, trata-se de um cidadão muito acima daqueles réis mortais que pagam a conta e que foram roubados por ele, né? Que foram roubados pelo meliante, pelo marginal que está preso. Então, acabar com esse circo também que tinha ali, essa coisa toda da turminha da mortadela que ficou instaurada ali em Curitiba. Então, tem que ir para a prisão comum e como o governador João Dória, rebatendo, né, uma acusação de Gleisi Hoffmann, respondeu, né, e se tiver que trabalhar, que trabalhe, talvez pela primeira vez na vida. Qual o problema? Não mata ninguém, não. Ô, Vera, e os bastidores de toda essa questão, hein? Tem esse lado político, mas antes eu quero dar o meu pitaco na questão jurídica. Eu concordo com os dois no mérito. Eu também acho que não tem de ter prerrogativa especial para presos, mas existe, né? E existe na jurisprudência e na lei. Pedir para o pessoal do vídeo colocar aí a decisão do Moro quando da prisão do Lula, em que ele, Moro, determinou que ele fosse para uma espécie de Estado-Maior. O Josias até se referiu a essa decisão em razão da dignidade do cargo que ele ocupou. O mesmo foi decidido em relação ao Michel Temer, quando ele foi preso preventivamente pelo juiz Marcelo Bretas. E, como disse o Josias, no caso do Eduardo Azeredo. Existe uma lei que é de 86, mas que foi recepcionada pela Constituição, acho que pode tirar já do vídeo a coisa aí, já pode voltar para nós. Essa lei, ela fala em prerrogativas de segurança dos presidentes e dos ex-presidentes. Ela não prevê a possibilidade de prisão, porque não havia precedente de um ex-presidente preso. Acho que o legislador não pensou que fôssemos viver esse tempo no Brasil. Mas, por analogia, ela é aplicada para se determinar que haja também uma sala especial por questões de segurança. Então, eu acho que o Supremo, para não ser o Supremo do Lula, deveria arbitrar isso de uma forma definitiva e geral para todos os presos, para que a gente não fique preso a esse casuísmo eterno, com que eu também concordo, paralisa a justiça, paralisa o país, fica todo mundo aí à mercê das circunstâncias, vendo o que vai ser o próximo capítulo da novela Lula, e isso não é nada razoável. A gente precisa criar no Brasil uma cultura de que a pessoa cumpra a sua pena e que a impunidade seja combatida independentemente de quem seja este preso. Então, espero que o Supremo não fique preso apenas ao caso do Lula e dê uma disposição geral para isso, até porque o Lula foi o primeiro, mas talvez não seja o último. O Temer responde a uma série de inquéritos, processos, é réu em vários deles, já teve prisão preventiva decretada, e a governadores, há vários outros que podem querer evocar esse princípio aí da dignidade do cargo, e é preciso que haja de fato um princípio, de fato uma lei, de fato uma regra, e não só um puxadinho para o Lula. E aí eu queria fazer um comentário político quando você fala dos bastidores, que é esse cárcere conjunto que o PT insiste em ter juntamente com o Lula, né? Eles tinham, olha o que aconteceu hoje, tinha um ato marcado para falar de economia, uma tentativa do PT de finalmente dar alguma palavra sobre economia, sobre reforma da Previdência, sendo que ele foi absolutamente ausente nesse debate. E, em virtude da decisão do Lula, mudou-se o objeto do ato, passou a ser imediatamente um ato em prol do Lula, com o Fernando Haddad e todos os demais marcharam para o Supremo. É um partido, hoje também ele, única e exclusivamente voltado para a defesa do Lula, para falar do Lula, para Lula livre, que não tem nada a oferecer de projeto à sociedade. Não tem nenhuma meia-culpa em relação aos seus crimes e não tem nenhum projeto de futuro. É um partido preso juntamente com seu principal líder. É uma coisa lamentável. Diga, Rodrigo. Não, concordo, mas é só um ponto para não deixar passar.
que a integridade física de um ex-presidente, é óbvio, tem que ser levada em conta numa decisão dessa. E tem que ser garantida pelo Estado, como deveria ser garantida de qualquer preso. Um massacre lá, como foi bem lembrado por Josias, é um absurdo, né? E a própria reação do presidente Bolsonaro também é absurda nesse sentido. Agora, eu estou mais preocupado com a integridade física dos brasileiros. Veja, se juntar Lula, Cravinho e Nardoni numa pelada ou num banho de sol, eu tenho medo que nasça um Comando Vermelho 2. Isso é mais perigoso para os brasileiros do que qualquer coisa. Quer falar, Josias? Coisas aí que eu queria mencionar, se você me permitir, Tiago. Vamos lá. A primeira é que parece que já tem, nós vamos confirmar isso, mas parece que já tem uma maioria ali no STF suspendendo a transferência do Lula. Aparentemente, eles pelo menos não libertaram o Lula, o que já é um mal menor. Agora, tem esse ponto que a Vera levantou. De fato, a legislação prevê essa sala de Estado Maior, mas eu li a decisão aqui da juíza Carolina Lebus, lá de Curitiba, e ela enfrenta essa questão que foi levantada ali no processo pela defesa do Lula. Ela alega, evidentemente o direito não é uma ciência exata, mas a juíza me parece que enfrentou muito bem essa questão. Ela diz o seguinte, que esta previsão de que a autoridade, como o ex-presidente da República, por exemplo, seja detido numa sala de Estado Maior, que é uma sala com algo como 15 metros quadrados, banheiro privativo, previsão de televisão privativa também e tal, tudo isso, esse tipo de prisão se dá quando o ex-presidente, como ocorreu com o Temer recentemente, está preso cautelarmente, quando ainda não há uma condenação em segunda instância. Então, aí sim se aplica esse tipo de prisão. Segundo a juíza, pelo que eu li do despacho dela, ela entende que, havendo uma condenação, como houve no caso do Lula, em segunda instância, que justifica a prisão, ainda que em caráter provisório, sem um trânsito em julgado, a juíza entende que aí já não cabe a prisão em sala de Estado Maior. Ela acha que pode haver até uma prisão especial, mas no presídio, assegurada a integridade física da autoridade ou da ex-autoridade presa, e admite até a hipótese de que seja preso numa cela coletiva, desde que não ameace a sua integridade. Então, a defesa do Lula argumentou tudo isso, a juíza enfrentou a questão e fez essa argumentação. E só confirmando a informação que você passou, realmente é isso mesmo, o Supremo suspendeu a transferência do Lula, então ele vai ficar em Curitiba, Vera. Fica em Curitiba, depois a gente vai ver a questão da progressão da pena, se ela chega antes da sua condenação em segunda instância no caso do sítio, e se, portanto, ele vai para um semiaberto ou uma domiciliar ou algo do gênero. Só sobre isso que o Josias falou, eu também li a decisão da juíza, me parece que ela, assim como outros pareceristas, interpreta, porque a lei não é textual, e nem numa coisa e nem na outra, então tudo está muito nesse terreno da subjetividade. Há um parecer do criminalista, um dos principais criminalistas do Brasil, o Lênio Streck, que é do sul do país, que ele diz que essas prerrogativas do cargo, elas são vitalícias e que, portanto, não seriam sustadas ainda que a pessoa deixe o cargo, etc, etc. Eu acho que caberia ao Supremo dar uma decisão que fosse aí paradigmática, que tivesse efeito vinculante ou pelo menos repercussão geral, para que a cada soluço do Lula não parasse o país. No mundo ideal, né, Vera? No mundo ideal, você tem razão, uma interpretação do Supremo já resolveria, mas eu acho que no mundo ideal, o Congresso devia deliberar sobre isso, né? Porque quando se discutiram essas leis, não havia essa perspectiva de encarceramento de presidente da República, mas no Brasil isso virou moda, né? Já tem 2 que passaram pela cadeia, tem ainda a Dilma que está respondendo a processo aí, não se exclui a hipótese de que ela também passe uma temporada na cadeia. O ideal é que o Congresso deliberasse sobre isso, e eu acho que quando você argumenta a dignidade do cargo e tal, como a defesa do Lula alega, um presidente que rouba dinheiro público perde a dignidade, a meu juízo. Deve ser tratado com todo o rigor da lei e deve ser tratado como um preso convencional. Ele próprio feriu a dignidade do cargo. Evidente. Então acho que o ideal é que o Congresso se a lei não tivesse rigor, o sentimento de vingança se alastra pela sociedade, porque a punição legal é justamente a institucionalização do desejo de vingança. Vamos lembrar como é que acabou, eu vou fazer aqui uma hipérbole, uma comparação exagerada, mas vamos lembrar como é que acabou Mussolini. Quando o povo se dá conta de que foi traído e vê o estrago que foi deixado como legado por alguém com um viés autoritário e corrupto e tudo mais, o desejo
do povo é de vingança, é de sangue. Se o STF toma esse tipo de decisão, se o Lula permanece num spa, com esteira e televisão recebendo visitas e dando entrevistas, isso vai gerando uma sensação na população de revolta. Isso é esticar a corda, isso é perigoso para o esgarçamento do tecido social e para a própria credibilidade das instituições no país. Alguma complementação, Vera? Só para a gente fechar, né, o assunto? É isso. Mas, de qualquer forma, então fica essa decisão. Ele não será mais transferido para São Paulo. Exato. Agora são 5h43, você está acompanhando o 3 em 1, a MFM, Rede Jovem Pan News e também por imagens na internet. Olha, outro assunto, o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, durante uma palestra em Santa Cruz do Sul, mostrou uma foto de líderes dos países envolvidos e ironizou os tremores que a chanceler alemã Angela Merkel sofreu nos últimos meses. Na imagem, Donald Trump e Merkel estão frente a frente. Hamilton Mourão diz que é o retrato dos países mais desenvolvidos. O presidente Donald Trump dando uma encarada na Merkel. Eu acho que foi por isso que a Merkel começou a ter uns tremores de vez em quando. Palavras do general Hamilton Mourão. Eu passo para o Rodrigo Constantino, temos pouco tempo só nesse bloco, Constantino. Você que mora nos Estados Unidos, o que achou dessa fala do Hamilton Mourão? Indelicada, né? Parece que ele incorporou ali o presidente Bolsonaro, ele que vinha sendo mais discreto, né? Não acho que é por aí. As críticas devem ficar sempre no campo das ideias. Eu acho que a Merkel representa uma mentalidade, né, que está um tanto ultrapassada. Hoje em dia a Europa tem muitos problemas, a questão imigratória, a questão mesmo ambiental, que se o Bolsonaro peca por excessos de um lado, eu acho que essa turma mais europeia, incluindo o Macron e Merkel, pecam pelo outro excesso, né, por um excesso de histeria ambiental, mas não é assim que se refere a uma representante, a uma líder de outro país. Então, nesse aspecto aí, acho que Mourão foi infeliz na fala e deveria se retratar. Vera Magalhães. Uma imbecilidade, né? Não tem sentido uma fala dessa, não tem nada a ver com a situação do Brasil, não entendo como isso possa ser evocado numa palestra ou numa fala qualquer, não tem nada a ver com a nossa situação, mostra um deboche que não condiz com o cargo de um vice-presidente da República e um general, e alguém que vinha sendo moderado nas declarações nos últimos tempos, mas passou um tempo aí calado, parece estar querendo voltar a ribalta, agradando presidente Bolsonaro, se socorrendo do seu estilo. Não terá sido o primeiro dos militares a dar uma guinada aí de 180 graus no estilo para agradar o chefe. Josias, temos 30 segundos para falar sobre esse assunto ainda. Diga, Josias. Muito rapidamente, declaração imbecil. Não tenho o que acrescentar. Curto e grosso. E só acrescentando aqui, nessa palestra para cerca de 100 pessoas, demorou cerca de 50 minutos, Hamilton Mourão começou dizendo que o mundo de hoje não é um mundo de mares tranquilos. Falou sobre os desafios do Brasil para se adaptar à realidade global, destacou, claro, a globalização e defendeu a democracia liberal. Vera Magalhães, só pra gente fechar, 20 segundinhos. Né? Só que aí ele vai e torna os mares mais revoltos com uma pataquada que não tem nada a ver com a discussão de liberalismo ou de qualquer assunto. Palestra no sul do país, do vice-presidente. Agora são 5h46 aqui no 3 em 1. O nosso assunto agora, as novas mensagens privadas atribuídas a integrantes da Lava Jato indicam que a força-tarefa da Lava Jato atuou com o apoio de um partido político para supostamente afastar o ministro Gilmar Mendes de processos relacionados à operação. Hoje, esse conteúdo foi divulgado pelo portal UOL em parceria com o site da Intercept e, segundo a reportagem, o coordenador da força-tarefa, Deltan Dallagnol, trabalhou ou teria trabalhado, é sempre importante colocar na condicional, com a Rede de Sustentabilidade por meio do senador Randolfo Rodrigues para que o partido apresentasse uma ação contra o magistrado. Driblando limitações do cargo, foi então possível apresentar no Supremo uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, ou seja, para impedir que Gilmar Mendes soltasse presos de processos em que não fosse juiz. A justificativa para a articulação do procurador, que se queixou e escreveu a outros integrantes em um grupo do Telegram, é a de que o ministro tinha decidido pela soltura do ex-governador do Paraná, Beto Richa. Vera Magalhães. Esse assunto está escalando muito rapidamente aí em termos de indisposição dos dois lados, do STF
e do Ministério Público. O espírito de corpo, nessas horas, costuma falar mais alto, de um lado e de outro. Essas reiteradas mensagens divulgadas pela Folha, pelo Intercept, pelo Eu País, que entrou agora no consórcio, mostrando uma ação do Deltan para buscar dados contra ministros do Supremo na Receita ou mesmo no exterior, algo ali por baixo da linha do que ele pode fazer, do que são suas atribuições, está pegando mal mesmo com ministros que não são aqueles mais simpáticos ao Gilmar Mendes, com os quais eu tenho conversado. Então, dentro do inquérito, daquele que a gente tanto critica aqui, aquele inquérito em que cabe tudo, o inquérito Bombril do Supremo, começa a ganhar ali uma configuração de que eles vão propor, ao menos propor, alguma medida contra o procurador. Eu acho isso uma exorbitância, acho que não cabe ao Supremo definir o afastamento de um procurador, só o Ministério Público pode fazê-lo, mas está se chegando a um ponto aí de esgarçamento total da corda nessa relação, com a tendência do Supremo comprar as dores dos ministros aí, do Toffoli, do Gilmar, etc. Diga, Josias. A Vera resumiu bem. Havia no Supremo uma ala querendo atenuar a velocidade e os rigores da Lava Jato. Essa ala agora está obcecada. A palavra é essa. Há uma obsessão por enquadrar o procurador Deltan Dallagnol. E isso pode se dar no âmbito desse processo Bombril, que é uma exorbitância, um processo aberto de forma absolutamente arbitrária pelo Dias Toffoli, à margem do Ministério Público, numa decisão escorada num artigo do regimento interno do Supremo, que autoriza o presidente a agir quando há uma infração penal no âmbito do prédio da sede do Supremo. Um assalto que ocorreu na portaria, alguém invadiu um gabinete de um ministro, levou um laptop, coisas desse gênero. O Toffoli, de repente, estendeu o âmbito do prédio sede do Supremo a todo o território nacional, abriu esse inquérito, que agora cabe tudo, e já foi introduzido nesse inquérito, já foi enxertado no inquérito a íntegra do processo que a Polícia Federal abriu para investigar os hackers que roubaram o material dos celulares da turma da Lava Jato, do Sérgio Moro. Aí tem um fla-flu, né? Tem o lado do Bolsonaro, que acha que as mensagens são todas resume ali uma grande tolice, que não tem nada de importante, e ao lado oposto, que avalia que anulam-se todas as sentenças da Lava Jato por conta dessas mensagens. Acho que tem que analisar isso com bom senso, fora do fla-flu. Não se pode desconhecer que as mensagens mudaram a realidade da Lava Jato. Eu falava ontem com o ministro Gilmar Mendes e ele diz, certo ou errado, que considera que já é possível fazer uma auditagem das mensagens. Para ele, se você pega esses processos que já estão no Supremo, um deles requisitado pelo Alexandre de Moraes, nesse processo absurdo aberto pelo Toffoli, o outro, a íntegra do processo, requisitado também pelo ministro Luiz Fux, num recurso do PDT, que pediu para que as mensagens não sejam destruídas, e há ainda a perspectiva, segundo o Gilmar Mendes, de uma terceira requisição dos autos da Polícia Federal, a ser feita pelo Ricardo Lewandowski, num outro processo, que ele não esclareceu do que trata, mas o Supremo então tem já tem 2 íntegras, vai ter 3. A partir disso, acha o Gilmar Mendes que é possível fazer uma auditoria para identificar a autenticidade do material. E ele deixa em aberto, sim, a possibilidade de que o Supremo tome providências em relação ao Deltan Dallagnol, que ele chama de delinquente, ele vai a esse nível, né? E também deixa em aberto a possibilidade de algum tipo de decisão em relação a essa condenação do Lula no caso do triplex. Então, mudou o cenário, é preciso ver que consequências decorrerão disso. Será uma pena se isso resultar em anulação, porque aí nós precisamos discutir o que é que nós vamos fazer com aquele dinheiro que foi roubado, com o dinheiro que foi devolvido, vamos devolver para os delinquentes o dinheiro que os ladrões da Petrobras, por exemplo, restituíram ao Estado. Então tem uma grande discussão aí pela frente. Agora, ignorar que as mensagens mudaram o cenário seria uma tolice. O Constantino, eu sei que é Fla, mais do futebol, tô certo, Constantino? Não, isso aí, a gente não pode perder de perspectiva, né, da perspectiva, o que está em jogo.
os intocáveis, a turma que defendeu sempre a impunidade dos poderosos e tudo, tentou fritar o Sérgio Moro, não deu muito certo, agora partiu para o número 2, né, e está tentando destruir o Dallagnol. O Gilmar Mendes chegou a falar em indícios de quadrilha, quer dizer, os criminosos viraram agora aqueles que perseguiam os bandidos. Então há uma inversão na narrativa perigosíssima, o que não quer dizer que não possa ter ocorrido algum excesso, até mesmo algum atropelo do ideal legal ali todo no processo da Lava Jato. Mas é muito importante para a narrativa a gente não perder de vista o que está acontecendo aqui, o que é esse cabo de guerra. O Dallagnol se manifestou nas redes sociais, inclusive é uma coisa que incomoda, porque eles não negam com veemência o teor das mensagens, eles se justificam na defensiva, o que quer dizer que as mensagens devem ser verdadeiras, mas devemos sempre tratá-las como hipótese, porque não foram periciadas. Mas ele disse, né, que cogitar que um partido independente seria laranja de procuradores é surreal, é plenamente lícito o contato do MP com entidades da sociedade civil, públicas e privadas, para defender o interesse social nos temas de atuação do Ministério Público. É regular também o fornecimento de informações públicas e subsídios. Então ele está ali se justificando, falando, eu como cidadão, eu até como procurador posso procurar representantes, né, de partidos ou de entidades civis e trocar figurinha, informação. Chamar isso de laranja já seria aí uma editorialização, né, uma tentativa de impor uma narrativa. Né? Mas o ponto importante para mim aqui é o seguinte, né? E isso eu queria compartilhar com o nosso ouvinte e telespectador. É muito purismo, na minha concepção, é achar que estamos na Suíça. Você imaginar que uma operação como a Lava Jato, que perseguiu esse tipo de gente, estamos vendo do que são capazes na reação que até hoje continua para manter a impunidade e proteger os poderosos, que esse tipo de operação seria totalmente limpo, clean. Olha, basta ver algumas séries de Estados Unidos aí, de Blacklist, ou então o Sicário, ver alguns filmes, para ver que tem uma região cinzenta, para entender que o mundo real não funciona assim. Você tem ali, você faz um pacto com um bandido às vezes, você tem... Quer dizer, você cruza algumas linhas que temos que denunciar, que se forem pegos, tem que pagar um preço, concordo com tudo isso. Mas, do ponto de vista de narrativa, não podemos permitir que esse tipo de coisa inverta totalmente a visão de algoz e mocinho. Quer dizer, de repente embaralhou tudo e vira e fala, não, daqui a pouco o Lula é tratado como vítima e o Deltan Dallagnol é o delinquente que formou quadrilha. Né? Então, calma lá. É preciso um pouquinho mais de realismo e pé no chão e honestidade nessa hora, para não confundir denúncia de eventuais linhas cruzadas ou excessos cometidos pela Lava Jato, que, se comprovados, vão ter que, de alguma forma, ter um preço a ser pago, com entender o que estava acontecendo. Uma equipe estava tentando fazer o possível para prender pela primeira vez na história peixes graúdos, caciques... Eu acho que tem uma questão aí... Desculpa, Josias. Acho que só tem uma questão, que Sicário, Blacklist, mesmo outras séries, são séries. E o direito é algo que opera no mundo real. E o Brasil pode não ser a Suíça, mas tem um ordenamento jurídico a ser cumprido. E a gente não pode transigir com isso, porque é algo que o Andreasa falava muito aqui, a gente fala bastante. Amanhã ou depois pode ser qualquer um de nós e não uma quadrilha do PT. Então, é preciso que não se anulem... Claro que tem que ocorrer uma reação. Deixa eu ver até o final, deixa eu só terminar. É preciso que não se anulem nenhuma das sentenças, porque é o que o José falou, o dinheiro foi devolvido, né? A gente sabe que as coisas aconteceram e nós sempre dissemos aqui, mas que se saneiem os processos e os procedimentos, principalmente daqui para frente. Olha, infelizmente não dá mais tempo, a gente colocaria as opiniões dos ouvintes no ar, mas o Supremo derrubou os nossos ouvintes, porque Lula não será mais transferido. E só para fechar, a música, Vera Magalhães, e já avisando que o Carlos Aros, ainda bem, estará de volta amanhã, digo ainda bem por ele, não está com sarampo. Obrigada por esse período, Obrigado, Thiago. Eu que agradeço. A música é Sampa, a música do Caetano Veloso, que hoje faz aniversário, e aí homenageando nossa linda cidade. Até amanhã, pessoal. Até amanhã. Valeu, Josias. Valeu, Rodrigo Constantino. Um abraço a todos. Até amanhã. Valeu, um abraço. Até amanhã. Avenida São João. É que quando eu cheguei por aqui 3 em 1.